O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Singela prece a Oxóssi. Meu Pai Oxóssi, vós que recebestes de Oxalá o domínio das matas, de onde tiramos o oxigênio necessário à manutenção de nossas vidas durante a passagem terrena, inundai os nossos organismos com vossa energia para curar de todos os males. Vós que sois o protetor dos caboclos, dai-nos a vossa força para que possamos transmitir toda a pujança, a coragem necessária para suportar dificuldades a serem superadas. Dai-nos paciência para suportar aqueles que se julgam os únicos com problemas e desejam merecer das entidades todo o tempo e atenção possível, esquecendo-se de outros irmãos mais necessitados. Senhor, dai-nos tranquilidade e proteção, fechando nosso corpo para superar todas as ingratidões e calúnias. Dai-nos com sua luz, coragem, ânimo, auxílio, disposição, vigor, energias e proteção para curar nosso ser, para suportar o dia a dia. Dai-nos força e fecha o nosso corpo para repelir aqueles que desejam vinganças e querem a todo custo magoar seus semelhantes. Oxóssi, gratidão. Okiaru. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, que assim seja. Pai amado, Jesus de poder e bondade, neste momento iniciamos as nossas preces, as preces da casa de Francisco de Assis. Nós elevamos o pensamento a vós em gratidão, muita gratidão, pelas vossas bênçãos, pela força que nos dá, pela força que nos deu durante todo o ano que se encerrou, pedindo que essa força e essa proteção nos acompanhe ao longo deste ano de 2022 que se inicia. Rogamos as bênçãos da corrente franciscana, especialmente do seu Tupinambá, desses guias amorosos, mestres de cura e de luz da nossa corrente. Rogamos as bênçãos e a proteção dos orixás da nossa casa, especialmente de Xangô, e neste mês, muito especialmente de Oxóssi, que tem o seu mês comemorado na nossa casa, na nossa Umbanda. Rogamos a proteção dos mestres e guias de luz, de toda essa corrente de amor, de São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, da corrente da Fraternidade Branca Universal, de Melquisedeque.
Rogamos as bênçãos e a proteção de Maria, nossa mãe querida, nosso atalho para Jesus, e do Mestre Jesus, pedindo que nos abençoe, nos fortaleça e nos dê força para superar todas as dificuldades e mantenha nossa fé viva em nosso coração. Agradecendo essa bênção divina, nós rogamos pela paz, paz no mundo, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz em todo o vosso plano terreno, Pai. Paz no Brasil, paz no Rio de Janeiro, em nossos lares e nos nossos corações. Rogamos muita força e proteção para todos aqueles que passam por situações de dificuldade, de desemprego, de fome, para todos os que vivem nas ruas, passando fome e necessidade, que a vossa bênção, o vosso calor amoroso esteja sempre com eles, Pai, para que encontrem caminhos que ajudem a sair dessa situação. Rogamos pelas crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à fome, à miséria, às guerras. Nós pedimos, Pai, pelas crianças, para que elas consigam modificar este plano, para que consigam fazer com que o mundo se desenvolva com mais empatia, mais compaixão, mais tolerância. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelos seus familiares, professores, pelos funcionários da nossa casa franciscana, da nossa casa de Francisco de Assis. Pedimos por todos os médios da casa, por todos os que ajudam a casa a desenvolver os seus projetos materiais e espirituais. Pedimos ainda, Pai, por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm ao pensamento neste momento. Que assim seja. A sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Jesus é seguido. João capítulo 6, versículos 1 a 4. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão seguia-o, porque tinha visto os sinais que operara nos que se achavam enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Duas razões principais levaram Jesus a afastar-se da Galileia, dominada por Herodes Antipas. A primeira foi proporcionar aos discípulos que acabavam de regressar de um giro de pregações e curas um pouco de repouso longe das multidões sofredoras e sequiosas de conhecimento. A segunda foi discretamente colocar-se fora do alcance do tetrarca, que já ouvira falar dele e que, segundo Lucas, procurava conhecê-lo. Ora, tendo ouvido falar nessas coisas e sobretudo no assassinato de João, julgou prudente dirigir-se para o território do tetrarca Filipe, ao leste do lago, rumando para Betsaida Júlias. Caladamente embarcou com os discípulos e iniciou a travessia. Aconteceu, entretanto, que ouviram embarcar e observaram o rumo que tomava. Ao verificar para onde se dirigia, alguns mais entusiasmados resolveram segui-lo por terra. E em seu alvoroço alegre iam dando notícia a todas as pessoas que encontravam pelas aldeias do caminho, e novos contingentes se engrossava a comitiva, de tal forma que ao desembarcar, Jesus encontrou na praia pequena multidão que o aguardava. No barco não havia pressa, iam descansar. Já haviam começado a conversar a respeito do que ocorrera a cada um no giro, e assim a viagem transcorria suave e demorada. Ao ver a massa que se comprimia, frustrando suas primitivas intenções de repouso, Jesus não demonstra nenhum movimento de impaciência. Antes, compadeceu-se ternamente e começou a falar-lhes e a curar os enfermos.
Aquela gente humilde, pobre, suarenta, desnorteada, deu-lhe a impressão de um rebanho sem pastor. Diante desses fatos, Jesus sobe da margem para a pequena elevação do terreno e ali começa a falar. As horas passam e todos permanecem embevecidos, presos a seus lábios, que falavam palavras cheias de amor. Os enfermos, revigorados na saúde, já podem permanecer ali sem maiores sofrimentos. Comentário esotérico de Torres Pastorino. Frequentemente a individualidade sente imperiosa necessidade de recolher-se a um lugar isolado, levando consigo apenas seus veículos para dedicar-se à meditação e à prece, para escutar a voz do coração, para responder às dúvidas de seu intelecto, para atender às necessidades de suas emoções, ensinando-as a controlar-se, para aliviar as tensões de suas sensações exacerbadas nos embates da vida. Mormente após viagens de pregação ou períodos de trabalho mais intensos, ou após cada período encarnatório na Terra, aparecem sintomas desagradáveis, agregações fluídicas, cansaço cerebral, perturbações emocionais. E sair da multidão para o isolamento do silêncio e da meditação, em contato com o eu profundo, é o remédio eficaz. No entanto, nem sempre se consegue isso. Quantas e quantas vezes, exaustos e confusos, vamos à procura de repouso e em lugar dele encontramos outra multidão à nossa espera, pedindo favores, suplicando conselhos, solicitando passes, expondo-nos dúvidas, jogando-nos em cima seus problemas. Cabe a nós aprender a lição que nos é aqui ensinada, não aborrecer-nos nem sequer impacientar-nos, olhar sempre os sofredores como ovelhas sem pastor e segurar o báculo do serviço compadecendo-nos de todos os que ainda presos às ilusões do corpo e da matéria se creem injustiçados. Mas a lição tem outro pormenor. O atendimento tem que ser multiface. Em primeiro lugar, o ensinamento, para que o conhecimento apague dúvidas. Depois, a cura dos males. E, em seguida, o atendimento social. A importância da urgência e da necessidade de cada um dos passos é ensinada pela ordem que foi executada pelo Mestre. Primeiro, o ensino, alimento do espírito. É o atendimento mais elevado e imprescindível que se pode dar à humanidade. Segundo, a cura das enfermidades, realizada em grande parte pelo conhecimento adquirido com o ensino dado que desperta a fé e refaz o equilíbrio. E em terceiro lugar, o último, o atendimento social, alimento do corpo que lhe reforça as forças físicas para dar-lhes energias a fim de prosseguir na luta diária. Outra interpretação. Nosso eu ou individualidade jamais deve cansar-se de atender às necessidades de seus veículos, nem de perdoar seus erros. Por vezes sabemos que é mais difícil perdoar a si mesmo que fazê-lo aos outros. Apesar de toda imperfeição e incapacidade de nossa personalidade, aprendemos a suportá-la, ensinando-lhe a evoluir, atendendo-a com amor, sem nervosismos, nem angústias quando ela se mostra incapaz de atingir o alvo que desejaríamos. Demos-lhe o ensino paciente, sem dela exigirmos mais do que possa dar de esforço. Alimentemos-lhe a fome de conhecimento com palavras simples, demonstrando que a evolução é realmente coisa penosa e difícil, carecente de carinho e ajuda. Esse Evangelho nos fala do momento em que Jesus busca um repouso para si e para os seus seguidores, para aqueles que caminham com ele, e encontra uma multidão sequiosa de ajuda, de necessidades muito grandes de palavra, de cura. E Jesus, apesar do cansaço, não reclama e oferece todo o seu amor
para aquela multidão. Assim, nós buscamos entender o que acontece conosco. Quantas vezes necessitamos nosso corpo físico de um momento de reflexão interior. O cansaço, o desânimo nos abate e aí, nesse momento, nós temos que procurar o nosso eu interior, buscar no silêncio interno a paz, as palavras de Jesus, a força que existe dentro de nós, que é manifestada por a chama sagrada que Jesus mantém dentro de cada um de nós. Nessa busca, muitas vezes nós não temos compreensão conosco. Quantas vezes nos vemos nos cobrando a nós mesmos de errarmos, de termos cometido erros, de não nos compreendermos. E aí é que tem outra lição que Jesus nos ensina, que é preciso se perdoar. Quando você se perdoa e se ama a si próprio, você consegue também amar o seu próximo, perdoar o seu próximo, compreendê-lo, tolerar as diferenças e aceitá-lo. Dar uma palavra de amor, uma palavra de fé. Esta é a verdadeira caridade, a caridade que irradia paz para o seu irmão. Caridade com palavra, com amor. A caridade que cura os males emocionais e até físicos, se for do processo evolutivo de cada um. Jesus nos ensina que é preciso pregar o amor, ensinar para a evolução do espírito, alimentar o espírito. Depois nos ensina que vem a cura do físico e no final a assistência material, que é parte necessária para a evolução da pessoa humana, necessária a esta vida, mas que sozinha não resolve nada. É preciso que haja uma evolução espiritual também. É preciso que o ensinamento do Espírito venha junto. É preciso que se doe muito amor a quem necessita, sem reclamar. Quantas vezes chegamos a uma casa espírita para o trabalho espiritual e estamos cansados, esgotados, querendo buscar algum benefício pessoal. E chegamos ali e encontramos tantos espíritos encarnados e desencarnados tão necessitados da luz e da força amorosa, da nossa ajuda, como pequeninos que somos, mas nós instrumentos do amor divino, instrumentos de tantas entidades de luz. E aí compreendemos que é preciso, para nós recebermos, é preciso muito mais uma doação maior. É preciso que nós compreendamos que quando nós doamos o amor, ouvimos a necessidade do outro, compreendemos que o nosso problema fica muito pequeno, é quase nada diante da imensidão de dificuldades que tantas pessoas enfrentam, tantos sofrimentos. Que o Pai nos dê essa força para que nós possamos ajudar aqueles que de nós precisam, dentro desse espírito cristão, dentro dessa visão espírita umbandista que a nossa casa prega, a
casa de São Francisco, a casa de Francisco de Assis, São Francisco, que nos abençoe, para que nós possamos caminhar sempre ao lado dele, pregando o amor e doando aquela palavra, doando o alimento do espírito e o alimento da alma, o alimento do corpo também, quando for possível. Fica aí esse evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho que o Cristo nos mostra, como caminhar junto dos seus seguidores com amor, pregando o amor sem cansaço, com paciência, com tolerância, com compreensão. Nos colocando diante do Pai, pedimos que a luz divina desça sobre nós, nos fortalecendo e nos abençoando durante todo este período que se inicia este ano de 2022, para que nós recebamos a força e a fé como caminhos de luz para nosso processo evolutivo, que a nossa casa e todas as casas de amor possam reabrir e levar toda essa mensagem, toda essa força, um trabalho presencial para todos nós que tanto necessitamos dela. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja, Senhor. Que o nosso Pai Oxóssi nos traga toda a força da mata, força, energia de cura, de proteção durante todo este ano de 2022. Sua bênção para todos nós.